Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo dessa semana. A gente então agora vai ver a função degrau unitário e ver o que ela representa para a gente em questão de sinais e em questão de transformadas de Laplace, beleza? Seguinte, algumas equações diferenciais que frequentemente surgem na análise do fluxo de corrente elétrica em um circuito, na análise das vibrações de um sistema mecânico ou no projeto de sistemas controlados, podem possuir funções externas impulsivas ou descontínuas. Tá? Quando a gente fala em funções impulsivas, são funções que têm um pulso. Ela não assume valores durante um certo período e depois ela tem um pulso e depois para de ter valor. E no caso das funções descontínuas, a gente vai estar interessado naquelas funções que têm descontinuidade de tipo salto. Ou seja, elas vêm com um certo valor e salta para outro valor e continua. Esse tipo de sinal é muito utilizado, por exemplo, quando você tem que dar um certo comando para um sistema que é controlado, e aí esse comando tem que ficar ativo por um certo período de tempo, e depois ele para de ser ativo. Tipo, por exemplo, o controle de uma antena de satélite. Você tem que informar para o controlador um sinal para ele poder girar a antena, aí durante o tempo que esse sinal está ativo, a antena gira e depois você tira o sinal. Então, por esse intervalo de tempo, tem que existir um sinal contando para o controlador que ele tem que estar girando. E aí depois esse sinal some. Então, observa, ele era 0, passa a valer um ponto, fica valendo certo ponto, depois para de novo e passa e volta a ser 0. Então, nesse caso, é uma função descontínua. Para lidar com funções descontínuas, é útil introduzirmos uma função conhecida como degrau unitário ou função de Heaviside. Essa função é denotada por U de t menos c. E definida por U de t menos c é dada por... Ela vale 0 para todo t menor que c. E ela vale 1 para todo t maior ou igual a c. Beleza? Então aqui a gente tem o gráfico dessa função degrau unitário. Tá? Então, de 0, que normalmente a gente mede o sinal a partir do 0. Então, de 0 até C, ela vale 0. No valor C, ela passa automaticamente a valer 1. E a partir daí, ela tem o seu valor 1. Então, esse aqui é o gráfico da função degrau unitário. Porque degrau unitário, há um salto aqui de uma única unidade. Beleza? Então, toda vez que eu escrever a função U, t menos C, 0, para t menor do que c e 1 para t maior ou igual a c, a gente está falando da função degrau unitário, ou também chamada de função Heaviside. Só lembrando que Heaviside foi o primeiro matemático, físico e engenheiro a aplicar as ideias de transformada de Laplace para equações diferenciais e para análise de circuitos elétricos, já que ele era engenheiro eletricista. Perfeito? Então, essa é a ideia. Tá? Então, essa é a nossa função. Então aqui, vamos fazer já um exemplo de cara. Ele pede, determine a lei da função 2 vezes U de t menos 2 menos U de t menos 4. E aí ele pede, faça um esboço de seu gráfico. Esse exercício aqui, ele basicamente é para a gente conseguir entender como que é a ideia da função degrau unitário. Deixa eu só para a gente poder fazer ela. Ó. Temos por definição que a função degrau unitário é dada por... Então, vamos só colocar aqui qual que é a definição. Então, U de t menos c é igual. Antes de eu colocar aqui, deixa eu abrir aqui. 0 e 1 é 0 se nós tivermos t menor do que c, e é 1 se nós tivermos t maior ou igual a c. Perfeito? Então, essa é a ideia da função degrau unitário. Então, essa daqui é a definição. Beleza. Da definição, ele quer que a gente faça o exemplo 3. Então, no exemplo 3, ele quer que a gente resolva a seguinte função. Ele quer que a gente identifique qual é a lei da função f de t igual a 2 vezes u de t menos 2 menos u de t menos 4. Perfeito? A ideia aqui, nesse tipo de problema, é o seguinte. A função f ela é uma função formada por uma combinação linear da função degrau unitário. Então, vamos começar escrevendo isso daí. Ó. Temos que a função f
é dada pela combinação linear da função degrau unitário. Essa é a primeira coisa. Logo, devemos levar em consideração as variações no valor da própria função degrau unitário. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O que a gente tem? A função u de t menos 2, vamos colocar a definição dela. Assim, vemos que... Vamos lá. Ó, essa aqui é a definição da função degrau unitário, perfeito? Então, o que a gente tem para u de t menos 2? É que ela vale 0 se o t for menor do que 2 e ela vale 1 se o t for maior ou igual a 2. Perfeito? Essa é a definição. Então, se a gente vir aqui no GeoGebra, ó, a ideia seria mais ou menos assim. Ó, se nós tivermos o 0 menor ou igual a x menor do que 2, então ela vale 0. Se não, se o x for maior ou igual a 2, ela vale 1. Então, a gente tem essa função que está aqui. Ó. Perfeito? Então, essa daí é a minha primeira função. Coloque ela verde aqui e aumentar a cor dela. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa primeira função, que seria a u de t menos 2. Então, observa lá, ela é 0 até 2 e no 2 ela vale 1. Perfeito? Tá. Agora vamos continuar então o exercício. E a gente tem também a mesma função, só que para o t igual a 4. Perfeito? Então aqui é 4 e aqui é 4. Então ela vale 0 se o t é menor do que 4 e vale 1 se o t é maior do que 4. Se a gente vir aqui no GeoGebra, tá? Eu pontilhei aqui a função f só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa função que está aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, trocando aqui para g, tá? Então aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Eu quero que vocês observem o seguinte. Quando a gente desenhou aqui a função g, vai existir um pedaço aqui, ó, de 0 até 2, onde os dois valores da função repetem. Então, nesse pedaço, a gente tem 0 mais 0. Então, aqui ela valeria 0. Tranquilo? Depois, no intervalo de 2 até 4, a gente tem uma separação dos dois valores da função. A gente tem a função f valendo 1 e a função g valendo 0. Então, quando a gente soma os dois aqui, ela vai dar 1. Agora, a partir do 4, o que a gente tem? Uma soma dos dois valores valendo 1. Então, a partir do 4 aqui, o que a gente tem é que a soma das duas tem que valer 2. Perfeito? E se eu fizer isso daqui, ó, f mais g, vocês veem isso na prática. Então, eu vou apagar aqui a g e vou apagar aqui a f. Então, observa que ela é 2 degraus. Ó. Então, de 0 até 2 ela vale 0, de 2 até 4 ela vale 1, e depois de 4 até o infinito, ela vale 2. Então, se eu somasse essas duas, eu tenho que tomar um cuidado com essas variações do intervalo. Só que aqui, ele não pede para me somar, ele pede para me fazer essa combinação que está aqui. Ó. 2 vezes essa, menos 1 vezes essa. Então, vamos fazer. Ó. Então, temos para a função f o seguinte. Primeira coisa, vamos separar aqui os intervalos. Então, a gente tem 3 intervalos, como a gente percebeu aqui. De 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 até o infinito. Perfeito? Então, vamos separar aqui, porque f de t, ela vai ter que ter essa separação. Vamos colocar aqui 3 intervalos. Perfeito? Melhor ainda, deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar mais organizado. Deixa eu colocar aqui 3 e aqui também 3, tá? Porque aqui, ó, eu vou colocar a palavra se e se, e de cá eu vou colocar os intervalos. Então, de 0 menor ou igual a t menor, menor que 2, depois de 2 menor ou igual a t menor que 4 e depois de 4 até o infinito. Então, para t maior ou igual a 4. Então, esses são os 3 intervalos que eu tenho que observar. Perfeito? No intervalo de 0 até 2, o que a gente tem? A gente tem tanto que essa vale 0, quanto que essa vale 0. Então, a gente teria aqui, ó, pela expressão que a gente tem aqui, 2 vezes 0 menos 0.
Para a primeira é a função u de t menos 2 e a segunda aqui é essa função que está aqui, porque ainda está antes de 2. Tá. Depois de 2, não interessa qual o valor, isso aqui sempre vai valer 1 a partir do 2. Então aqui vai de 2 até 4. Então a gente vai ter 2 vezes 1, porque não interessa o valor de t, depois do 2. A primeira função, que é u de t menos 2, vale 1, menos, agora está antes de 4. Antes de 4, a gente tem que essa função vale quanto? 0. Então, continua menos 0. Perfeito? E depois, o que a gente vai ter? Agora, a partir de 4, aqui vai ser 1 porque 4 é maior do que 2. E agora, automaticamente, essa daqui também passa a valer 1. Tudo bem? Então, depois de t igual a 4, a gente vai ter 2 vezes 1 pela primeira função, menos 1 pela segunda função. Tudo bem? Então, daqui a gente extrai que a nossa função f ela é dada por 2 vezes 0 menos 0 é 0, 2 vezes 1 menos 0 é 2, e 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Tranquilo? Então, essa é a nossa função f. Ela é 0 de 0 até 2, 2 de 2 até 4 e 1 de t maior ou igual a 4. Aí ele pede para a gente definir a lei da função, então a lei da função é essa, e ele também pede para que a gente faça o gráfico dela. Então vamos aqui no GeoGebra, ó. E o que eu vou fazer? Eu já defini aqui quem que é a minha f, tá? Que seria a u de t menos 2, e quem que é a g, que seria a u de t menos 4. Então eu só vou somar as duas, perfeito? Então eu vou fazer aqui uma combinação linear que é 2 vezes f menos a g de x, e vou dar um ok. Então tá lá, ó. O que a gente tem? De 0 até 2, ela vale 0. De 2 até 4, ela vale 2. E depois de 4 até o infinito, ela vale 1. Perfeito? E se você quiser aqui, você pode marcar quais são os valores das duas funções. Perfeito? Então essa é a ideia da nossa função degrau unitário quando a gente está trabalhando direto com a lei dela. Beleza? A transformada de Laplace para u de t menos c, a função degrau unitário em t menos c, para c maior ou igual a 0, é dada por. Então vamos fazer a transformada dela. Vamos aplicar direto a definição. Então, a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, que multiplica u de t menos c, dt. Essa integral aqui a gente vai separar, então, a função u em duas funções. Por que a gente vai separar ela em duas funções? Porque ela tem duas leis. Ela é 0, de 0 até c, e 1 de t maior ou igual a c. Então, como que de 0 a c isso aqui vai valer 0, toda essa integral vai dar 0. Então, ela vai ficar somada com a integral de c até o infinito, quando essa função aqui valer 1. Perfeito? Então, quando isso aqui valer 1, a gente vai ter e elevado a menos st. Quando a gente calcula essa integral aqui imprópria, a gente obtém essa seguinte expressão. E elevado a menos cs dividido por s. Perfeito? Isso para todo s maior ou igual a 0. Eu não vou ficar fazendo tudo não, mas vocês conseguem calcular essa integral aqui muito fácil. A noção que vocês conseguem abrir, que essa integral é essa daqui também de forma bem fácil. Então, vemos facilmente que para u de t, a gente tem especificamente a função cujo sinal é 1 em todo o domínio de tempo. Então, se a gente tem só, deixa eu apagar aqui, essa e essa. E deixa eu fazer essa daqui que é o seguinte, ó. Melhor eu pegar aqui, só copiar, apagar ela. Agora que eu quero o seguinte, ó. Para todo x maior do que 0, eu quero que a função sempre valha 1. Essa é a função degrau unitário u de t. Por que ela é a função degrau unitário u de t? Porque você poderia fazer u de t menos 0. Perfeito? Seria a mesma coisa, ó. Tá? Então, essa função que está aqui, ó, é u de t menos 0. Porque a partir do 0, ela sempre vale 1. Então, nesse cenário aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso c vale 0. Então, quando a gente tem a função u de t, onde o c é 0, o que a gente vai ter para a transformada de Laplace? Vem aqui onde tem c e substitui por 0. Tá? Então, aqui vai dar 0. A gente vai ter, então, 1 sobre s. Então, 1 sobre s é a definição da transformada da função 1. Mas aí é óbvio, gente, a transformada da definição 1 é 1 sobre s. A gente fez isso lá nas primeiras aulas, tá? Então, ela é comutável entre a função 1 ou a função u de t.
Perfeito? Então, a transformada de 1 sobre S, você pode escolher como que você vai representar. Ou você representa com o valor 1, ou você representa com o valor U de t, para contar que é a função degrau unitário. Tá? Mas essa é a definição. Então, mais uma função para a sua tabela. A transformada da degrau unitário é e elevado a menos cs sobre s. Então, por exemplo, ó, só para a gente poder colocar isso em mente, exemplo. Qual que seria a transformada dessa função que está aqui? Ó? Então, ó, qual que seria a transformada daquela função que a gente colocou lá em cima? F5. Então, deixa eu só copiar isso aqui de novo. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Então, ó, essa função aqui é a mesma função que tem aqui em cima. Então, o que a gente quer basicamente é qual seria a transformada dessa função que está aqui. Ó. Perfeito? Então, aplicando aqui as propriedades de linearidade, então a soma ou subtração das transformadas é a soma ou subtração das transformadas. Então, eu vou tirar essa função daqui, vou tirar essa função daqui. Perfeito? Opa, peraí, que errei, que é 4. Essa função, essa parcela aqui, tem uma constante, a gente pode tirar essa constante. Então, esse 2 que está aqui, a gente tira. Perfeito? E a transformada de U de t a menos 4, a gente já sabe. Ela vai ser sempre dividido por S. E aqui, E elevado a menos CS. Então, menos 4S. Perfeito? Ó. E elevado a menos CS dividido por S. Então, E elevado a menos 4S dividido por S. Por fim, o que a gente vai ter? 2 vezes. Agora, a transformada de U a t menos 2. Então, E elevado a menos 2S dividido por S, menos E elevado a menos 4S sobre S. Se a gente precisar simplificar isso daqui, a gente pode escrever que isso daqui, então, é... Deixa eu só ver uma coisa aqui, ver se compensa colocar realmente daquela forma ali simplificada. Eu acho que não compensa, não. Acho que aqui não vai compensar a gente simplificar, não. Larga desse jeito, tá? Então, essa daqui é a transformada para essa função. Beleza? Então, eu apliquei separadamente qual é a transformada das duas funções degrau unitário. Perfeito? Tá. Então, às vezes, necessitamos transladar uma função f de t para t maior ou igual a zero, ser unidades no sentido positivo do eixo t. Essa nova função g de t, ela vai ficar definida por g de t igual a zero para t menor do que c e f de t menos c para t maior ou igual a c. O que eu quero dizer com isso daqui? Imagina que você tem um sinal, beleza? Você tem um sinal qualquer. Esse sinal, ele começa no zero, beleza? Ele tem um valor de f de zero aqui quando o tempo é zero. Só que o que acontece? Você está fazendo a sua análise e por algum motivo você precisa atrasar esse sinal algum tempo. Então é o seguinte, você vai começar a analisar o sistema já durante um certo período. E só depois de um tempo é que você vai soltar o sinal. Esse tempo que você vai soltar o sinal aqui, ó, o sinal vai ser zero. Não tem sinal de entrada. Só que depois desse tempo, o sinal é o mesmo que ele seria se ele fosse lançado no zero. Então, essa função nova que está aqui, ó, ela tem quase as mesmas características dessa. A diferença é que ela vale zero para um t menor do que c. E a partir do c, ela tem que valer f de t menos c. Por que tem que aparecer t menos c aqui dentro? Porque a gente tem que transladar a função para a direita ou para a esquerda. Tá? Então aqui a gente está transladando ela. Ó, vou fazer aqui no GeoGebra para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia. Imagina o seguinte cenário, que a partir de t igual a 2, por exemplo, não, mentira, vou fazer primeiro o sinal. Imagina que você tenha um sinal real, que é dada por essa função aqui, ó, exponencial de menos 4x vezes x ao quadrado. Só que eu quero esse sinal, eu quero ele, somente a partir do x igual a zero. Então, se x for maior ou igual a zero, é que eu quero esse sinal. Senão, eu não quero nada não. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Esse é o seu sinal. Elevado a menos 4x
vezes x ao quadrado. Então esse é o seu sinal. Esse aqui é o sinal. Só que por algum motivo de projeto, você estava analisando lá a resposta. Vamos supor que é um circuito elétrico e essa daqui é a voltagem que entra no circuito, tá? Então você fez essa análise. Esse é o seu sinal de entrada no seu sistema. Só que por algum motivo você precisa transladar esse sinal. Ou seja, esse sinal ele vai começar, por exemplo, depois de 1 segundo ou 1 minuto, tá? Depende. Então você não quer essa função aqui mais, você quer transladar ela. Perfeito? Então, o que você quer é uma nova função que não é essa. Perfeito? Então, eu vou pontilhar essa daqui só para a gente saber como ela era. E aqui, então, eu vou criar uma nova função. Essa nova função, ela vai ter duas funções agora. Vai ser igual. Então, vamos colocar aqui uma condição. Se o 0 for menor ou igual a x e isso for menor do que 1, eu quero que ela vale 0. Se não, eu vou colocar um outro se para perguntar. Se for maior ou igual a 1, eu quero que ela vale f. Tá, só que se eu deixar dessa forma aqui, tenta observar aqui, ó. Não, eu vou dar um Enter, vai ficar melhor. Observa que quando aqui você já traçou ela verde aqui, ó. Observa que ela foi a mesma função f a partir desse ponto, tá vendo? Só que eu não queria isso. Eu queria que no 1, ela não começasse aqui, ela começasse aqui, com o próprio valor que ela tem no f de 0. Então aqui eu não transladei ela. Por que eu não transladei ela? Porque aqui eu não coloquei x menos c. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui para x menos 1, porque eu vou adiantar uma unidade para lá. Então, quando eu der um OK, observa. Então, eu peguei todo o sinal dela que está para cá e levei para lá. Perfeito? Então, eu coloco no lugar do x aqui nessa função, o x menos 1, para transladar o sinal para o lado de cá, automaticamente. Perfeito? Então, a gente faz essa mudança. Então, toda vez que a gente precisar transladar um sinal, a gente vai falar que ele é 0 em um ponto e f de t menos c em outro ponto. Só que essa notação que está aqui, ela é um pouco chata de você ficar escrevendo quando você for calcular a transformada de Laplace. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a definição da função de grau unitário, que ela é 0 em um ponto, em 1 e 1 em outro ponto. Então, utilizando da função de grau unitário, podemos reescrever essa função g que está aqui em cima, ó, como sendo a g de t vai ser igual a f de t menos c, que multiplica o de t menos c. Por que multiplica? Porque é só você lembrar, ó, a partir do c isso aqui vale 1, então vai dar f de t menos c, e antes do c, isso aqui vale 0. Quando você multiplicar por f, vai dar 0. Perfeito? Então essa é a ideia. Então aqui, ó, aqui no GeoGebra eu poderia, por exemplo, apagar isso daqui, tá? E criar minha função, ó, u de x. Tá? Porque se eu colocar menos alguma coisa aqui, não vai dar, tá? Então, eu vou colocar só u de x para mostrar que é a função. Vou colocar aqui, ó, u1 para mostrar que é 1 segundo, beleza? Então, a gente vai definir se a gente tiver entre 0 e 1, ela vai valer 0. E se a gente tiver para x maior ou igual a 1, ela vale 1. Peraí, porque está lá em cima o 1. Tá vendo? Então, essa é a função de grau unitário. De 0 até 1 ela vale 0. A partir do 1, ela vale 1. Beleza. Vou subir aqui de novo. E o que a gente vai fazer? Então, deixa eu pegar aqui a minha U. Deixa eu colocar ela azul e pontilhada com ponto e espaço. Beleza? Então, essa aqui é a U. Ela vale 1 lá em cima. E essa daqui é a minha F. Beleza? Só para a gente poder ter uma alteração, deixa eu multiplicar isso aqui por 10. Só para a gente poder pegar o 1 lá em cima. 10 ainda ficou meio pouco. Vou colocar 20 aqui. Perfeito. Aqui vai ficar bem melhor para a gente poder visualizar. A função é basicamente a mesma, tá? Então tá aí. Então ela vale, a função u, ela vale 0 de 0 até 1 e a partir do 1 ela vale 1. O que eu quero fazer? Eu quero transladar essa função. Então como é que eu vou transladar? Eu vou pegar ela transladada às unidades que eu quero. Perfeito? Ó, tá lá, transladada. E vou multiplicar pela função u de 1. Tranquilo? Então, quando eu faço isso, ó, deixa eu apagar aqui, eu vou ter exatamente o sinal que eu quero transladado. Então, ó, daqui até aqui ela vai valer 0. Perfeito? Que a função u vale 0. E a partir daqui ela está transladada e ela vai ter só esse valor que está aqui. Tranquilo? Tá. Para que isso tudo? Vamos lá. Transformadas de funções transladadas. Porque agora o que a gente quer? A gente transladou o sinal, agora eu quero a transformada disso.
Como que vai ser a transformada disso? Vamos lá. Se a transformada de Laplace de uma função f de t é dada por f de s igual a transformada da função f de t, vai lá na tabela e pega a transformada. E essa transformada existe para todo s maior ou igual a a, e esse a é maior ou igual a zero, e c é uma constante positiva, presta atenção, c é uma constante positiva, então a transformada da função transladada c unidades, para a direita, vai ser dada por e elevado a menos cs, que multiplica a transformada da função. Ou seja, e elevado a menos cs vezes f maiúscula de s. Presta atenção, olha. Se eu transladar uma função algumas unidades para a direita, a única coisa que eu faço na transformada é multiplicar ela por e elevado a menos cs. De novo, se você tem uma função matemática e você translada ela algumas unidades, a única coisa que você faz é pegar a transformada dela inteira e multiplicar por e elevado a menos cs, onde c é o número de unidades que você transladou para a direita. Analogamente, se f de t é a transformada inversa de Laplace, então f de t vai ser dada pela transformada de f de s, onde essa f aqui é só a transformada de f, sem f está transladada. Perfeito? Porém, se você estiver calculando a transformada inversa de uma transformada com o e elevado a menos cs, então você sabe que a transformada ou a função, tá, no tempo dessa função aqui, ela calcula a transformada dessa, vai dar f. Porém, como está multiplicada por e elevado a menos cs, translada ela t menos c unidades. Perfeito? Essa é a ideia. E aí você tem aqui multiplicada ela por u a t menos c para contar. E antes do c, isso aqui vale zero, então a gente não tem essa função, pois ela está transladada. E aí, a partir do c, ela tem um certo valor. Tranquilo? Basicamente, o teorema anterior atesta que uma translação de f de t a uma distância c no sentido positivo do eixo t corresponde à multiplicação de e a menos cs na transformada de Laplace. É só isso que ele fala. Então, uma translação de f de t a uma distância c no sentido positivo do eixo t corresponde a uma multiplicação de e elevado a menos cs na transformada de Laplace. Então, deixa eu só mostrar isso aqui no GeoGebra para vocês verem. Eu editei aqui o GeoGebra e o que eu fiz? Eu calculei aqui, ó, na parte simbólica do GeoGebra a transformada da função, tá? Então, eu entrei aqui com o comando, ó, transformada da função f, que a gente já tinha definido. Ela deu essa transformada, ele calculou ela para mim. E aí aqui eu simplifiquei para a gente poder ver como ela é, tá? Só que agora aqui, ó, eu transladei essa função. Ah, e aqui não é x não. Então, peraí, deixa eu só... Eu esqueci de colocar aqui x e s, tá? Ele me dá a resposta em s. É que eu quero a transformada de f, mas a variável no tempo é x e eu quero ela no s, tá? Então, tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou transladar essa função. Então, para transladar essa função, c unidades, a única coisa que eu vou fazer com a transformada de Laplace é pegar o valor dela, que é o valor que está aqui em 2, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, asterisco 2 para pegar ela, e vou multiplicar pela exponencial de menos s. É a única coisa que você vai fazer. Quando você faz isso daqui, ó, você tem automaticamente que essa função aqui ela está transladada uma unidade no domínio da frequência. Como é que eu sei que no domínio da frequência está transladada? Porque está multiplicada por e elevado a menos s. Agora, quando eu for fazer a inversa, aí eu vou fazer a inversa. Aí a inversa vai dar f de t menos 1 multiplicada por u de t menos 1. Beleza? Quando você faz a inversa, tem que aparecer a função 1. Por que tem que aparecer a função 1? Porque aqui tem a função e. Tranquilo? Vamos ver isso na prática que eu acho que fica mais fácil. Então, ó, encontre a solução para a equação diferencial tananã igual a 13u t menos 2, sujeita às condições iniciais. Y de 0 vale 2 e y' de 0 vale 8, tá? Então vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse vai ser o exemplo 4. Exemplo 4. Então ele quer que a gente resolva um PVI. Então vamos colocar esse PVI aqui. A gente tem que a nossa equação diferencial é isso que está aqui. Mais 26y igual a 13u de t menos 2. Perfeito?
e as nossas condições é y de 0 igual a 2 e y' de 0 igual a 1. Aquilo. Então, essa é a nossa função que a gente quer, o nosso PVI que a gente quer obter a solução. Então, tranquilo. Então, vamos começar resolvendo a equação diferencial. Pessoal, eu cortei o vídeo aqui para poder ficar um pouco mais ágil a solução. O que eu fiz? Eu já fiz aqui o que a gente fez na aula de hoje, tá? E eu acho que não vai ser difícil para ninguém chegar até esse ponto que está aqui, ó. Beleza? Esse ponto aqui, o que é? Eu só apliquei a transformada dos dois lados da equação, beleza? Calculei aqui a transformada de U de T a menos 2, que é E a menos 2S sobre S, toma cuidado com isso. E coloquei ela nessa posição. Agora, a partir dessa posição, o que a gente vai fazer é tirar as frações parciais, perfeito? Tá. Qual que são as observações que eu faço para vocês aqui? Primeira coisa, essa daqui não tem não tem frações parciais. Por quê? Se você fizer as raízes disso daqui, ó, vão dar valores complexos, beleza? Então, essa daqui é a forma mais simples que você vai ter para essa fração. Conclusão, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que completar a quadrada aqui embaixo. Tá, beleza. Sabendo disso, agora vamos para o lado de cá. Agora, do lado de cá, tem como sim a gente aplicar frações parciais. Então, fazendo frações parciais só nessa parcela que está de cá, larga o E quieto no canto dele, você vai fazer frações só nessa parcela, você vai ter isso que está aqui de fora, tá? Então, essa expressão aqui ela já está um pouco mais simplificada, tá? Na verdade, eu acho que vocês vão achar S sobre 26 mais, se eu não me engano, 13, tá? Então, é por isso que a gente pode escrever ela dessa forma, tá? 1 sobre 13, na verdade. Então, S sobre 26 mais 1 sobre 13 aqui em cima. Eu só coloquei 1 sobre 26 em evidência, perfeito? Tá. Agora, então, o que a gente vai fazer? A gente precisa, para encontrar a solução, calcular a transformada inversa disso daqui. Para calcular a transformada inversa disso, o que a gente vai fazer? Aplicar a transformada de inversa nisso e em cada parcela. Então, eu fiz isso aqui, ó. Apliquei a transformada inversa do lado de cá e a transformada inversa do lado de cá. Agora a gente vai começar a aplicar as propriedades. Então, já que isso aqui é uma soma na transformada inversa, vamos separar. Então, a transformada inversa dessa primeira, mais a transformada inversa dessa segunda. Perfeito. Outra coisa que eu posso fazer é colocar 1 sobre 26 em evidência também. Então, 13 sobre 26. Perfeito? 13 sobre 26. A partir daí, tá? Agora a gente vai ter que precisar mexer com isso daqui para calcular. Porque a transformada disso daqui é fácil. Mas as transformadas dessas duas parcelas que estão aqui, vocês podem observar que elas são muito parecidas, não são tão fáceis. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é, eu tenho que completar quadrado nisso daqui. Como é que a gente vai completar quadrado? É só você perceber. Aqui você tem S ao quadrado mais 2S. S ao quadrado mais 2S é o produto notável S mais 1 ao quadrado. Por quê? S ao quadrado dá S ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2S. Só que quando eu completar o quadrado aqui, vai ter que sobrar 1 mais alguma parcela que vai dar 26. Que número você soma 1 que dá 26? É o 25. Então, essa parcela que está aqui embaixo, ela pode virar essa que está aqui. Então, essa parcela é igual a essa, então aqui também é S mais 1 ao quadrado mais 25. Até aí tudo bem. Agora a gente vai perceber o seguinte. Isso daqui precisa virar algo tabelado que você conhece. Pelo fato do denominador ser S alguma coisa ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado, porque 25 é 5 ao quadrado, a gente então já sabe que isso aqui vai ser seno ou cosseno, ou as duas ao mesmo tempo combinadas. Só que para deixar isso na forma de seno ou cosseno, então agora eu preciso alterar o numerador. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou observar o seguinte, aqui eu tenho 2S, e eu não deveria ter 2S, eu deveria ter 2 vezes S mais 1. Por que 2 vezes S mais 1? Porque aqui eu tenho S mais 1. Então, eu vou fazer aparecer, ó, lembra, 2 vezes S mais 1, né? 2S mais 2, ó, 2S mais 2. Então, eu vou fazer esse 12 virar algo somado com 2. 12, algo somado que dá 2, é somar 10. Então, esse 12 que está aqui vira 2 mais 10. Da mesma forma, do lado de cá, eu tenho S mais 2. E eu preciso de aparecer o S mais 1. Então, como aqui é S mais 2, eu somo mais 1. Então, S mais 1 mais 1 daria esse S mais 2. Feito? Tá. Feito isso, agora a gente separa. Então, eu vou separar primeiro, colocando 2 aqui em evidência. Então, vai ficar 2 vezes S mais 1
dividido por isso, mais 10 sobre isso daqui. Só que ficaria, na verdade, isso daqui, ó. 10, 1, para ser mais exato, tá? 10 e 1. Só que o que acontece? Isso daqui a gente já sabe que vai dar cosseno. Agora, isso daqui, ó, a gente sabe que tem que dar seno. Por que a gente sabe que tem que dar seno? Porque não tem S em cima. Então a gente sabe que isso aqui vai ter que virar um cosseno. Um seno, desculpa. Só que para isso aqui virar um seno, aqui deveria ser 5 e não 1. Para que aqui seja 5, basta eu falar que esse 10 que está aqui, ó, é 2 vezes 5, concorda? Então, ó, 2 vezes 5. Perfeito? Ó, esse 10 aqui, eu posso falar que é 2 vezes 5. Outra forma de você fazer isso é falar que isso aqui teria que ser 10 dividido por 5. Já que 5 dividido por esse 5 vai dar 1 aqui. Perfeito? Então agora a gente já consegue calcular aqui as transformadas dessas duas funções. Para o lado de cá, essa daqui a gente já consegue calcular a transformada. Por quê? A transformada de 1 sobre S é 1. A transformada de Laplace de 1 sobre S é 1. Porém, essa função aqui, essa transformada, ela está multiplicada por E a menos 2S. Então, o que você sabe? Você sabe que você vai ter que transladar a função no tempo. Então, você vai pegar a sua função no tempo, que era 1, e vai transladar quantas unidades? 2 unidades. Então, vou multiplicar por U até a menos 2. Tranquilo? Agora, essa do lado de cá, a gente já separou. Então, esse S mais 1 vai virar S mais 1 por isso, mais 1 por isso. Tá? Agora, vamos calcular. Então, essa primeira aqui vai ser 2. A gente vai ter a transformada disso daqui. A gente viu, então, que é cosseno de 5t. Só que, pelo fato de aqui estar S mais 1 e não só S, a gente então vai pegar a função no tempo e vai multiplicar por E elevado a menos t. Lembre-se do seguinte, quando você tem a função no tempo multiplicada por E a menos t, você pega a transformada de Laplace e translada ela. Tá aqui. É diferente de você transladar a função no tempo. Perfeito? Aqui a gente está transladando, aqui a função na frequência está transladada. Pois bem, mais 10 dividido por 5 é 2. A transformada de 5 sobre S ao quadrado mais 5 ao quadrado seria seno de 5t. Mas como aqui no lugar do S está S mais 1 e não só S, então ela está transladada. Então, E a menos t. Perfeito? Então, essa daqui é a transformada dessa função aqui. Mas, agora vamos para essa função que está aqui. Ó. Só um detalhe aqui, que eu fiz um erro aqui, que agora que eu percebi. Aqui não é 2, não. Tá vendo que aqui é 13 vezes 1 sobre 26? É meio. Aqui é meio. Tá, beleza. Foi só um errinho aqui de cálculo, mas vocês vão acompanhar os passos aí, vocês vão ver que não tem erro, não. Então, mais meio. Então, esse meio, ele vai ficar multiplicado por essa função que está aqui. Então, eu já vou fazer isso, tá? Vou pegar meio e multiplica o de t a menos 2. Tá. Agora, menos, vamos pegar o meio de novo. Agora, você vai estar multiplicando a transformada disso daqui, ó. Tá, vamos lá com calma, para a gente não ter vacilo aqui. Vamos fazer as transformadas disso daqui, ignorando o fato dela estar transladada. Se a gente ignora o fato dela estar transladada lá no tempo, tá? E aqui ela está transladada na frequência, você teria para essa daqui, cosseno, preste atenção aqui, por favor, de 5t, com aqui multiplicada por E elevado a menos t. A transformada dessa função é essa. Mais. Agora pega a transformada dessa função. Seria seno de 5t, só que aqui multiplicada por E elevado a menos t. Porque essa daqui está transladada. Perfeito? Só que agora a gente tem que observar o seguinte. Justamente pelo fato de termos aqui um E a menos 2S multiplicando essa função aqui, a gente tem que transladar a resposta no domínio do tempo. Porque lembra, uma função no domínio do tempo transladada, quando transformada, vai aparecer com o fator E a menos 2S. Tá bem? Se a gente vai ter que transformar, se a gente vai ter que transladar ela no domínio do tempo, primeiro, quantas unidades a gente vai ter que transladar? 2. Então, a primeira coisa que a gente vai multiplicar aqui. Então, desculpa, a primeira coisa que a gente vai fazer é transladar. Como? Aonde tem t, você vai ter que colocar t menos 2.
Então, aonde tem t, você tem que colocar t menos 2. Transladando 2 unidades no domínio do tempo. Então, t menos 2. Perfeito? Então, transladei 2 unidades no domínio do tempo. Certo. Mas não só isso. Além de transladar 2 unidades no tempo, você é obrigado a multiplicar ela por u até a menos 2. Para contar aqui, de 0 até 2, não há essa solução. Por que não há essa solução? Porque essa função vai valer 0. Agora, a partir do 2, aí sim, essa solução aqui vale. E ela vai começar valendo como se essa função valesse no 0, pois 2 menos 2 é 0. Tranquilo? A única coisa que tem para a gente poder simplificar aqui, gente, essa função aqui ela é chata mesmo, tá? Não tem o que fazer. É colocar o 2z a menos t aqui em evidência, tá? A gente pode fazer isso do lado de cá. Então, tira esse 2z aqui, a gente colocou aqui. E do lado de cá é colocar o meio u a 2t em evidência. Então, tudo isso daqui, ó, eu vou colocar em outro colchete e vou tirar isso daqui. A gente vai colocar o meio u t a menos 2 em evidência. Então, eu tiro esse meio daqui. Então, aqui vai ficar 1 menos... deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar menos aqui também. Perfeito? Então, ó, peguei esse menos meio que está aqui e coloquei também em evidência. Ó, então, ficou menos cosseno e menos seno. A gente pode colocar o e em evidência, tá? Aqui a gente pode ainda colocar o e em evidência. Então, tira esse e daqui, ó. Colocando o menos aqui em evidência, aqui fica mais. Perfeito? E aí, o que a gente pode fazer? Aqui dentro, ó, se você quiser trocar o sinal, você pode trocar. Vai ficar 2 menos t. Enquanto que aqui dentro do cosseno vai ficar 5t menos 10. Perfeito? 5t menos 10. Essa daqui é a nossa solução final. Certo? Se a gente pega isso daqui, ó, e observa aqui no gráfico, olha como é que ela fica. Quero mostrar o seguinte para vocês. Essa vermelha aqui, ó, ela é a solução, tá, de uma equação não homogênea, seguindo os mesmos princípios do PVI. Essa solução, ela começa no y0 vale 2 e a inclinação aqui vale 8. Ela começa, ela vai, volta, vai, volta. Se fosse só a equação homogênea, o que acontece? A partir daqui, ó, ela faria essa parte vermelha aqui. Porém, a gente aplicou um degrau unitário. O degrau unitário está aplicado nessa função rosa que está aqui, ó. Então, no 2, ela passou a valer 13 vezes essa função. Então, como aqui, a partir desse ponto, ela passou a valer 13, observa que nesse ponto aqui, ó, a função começou a diferir da solução homogênea. Então, ela foi lá para cima e agora o seu estado estacionário mudou de direção. Perfeito? Então, essa é a variação que você faz na função. Beleza? Então, aqui eu tenho a solução da EDO normal, em vermelho aqui. E em azul eu tenho a solução quando a gente aplica esse degrau unitário aqui, ó. Lembrando que a solução da não homogênea aqui é com essas condições iniciais. Perfeito? E aí a gente tem essa solução aqui, ó. Deixa eu antecipar uma coisa, gente. Tá? Eu teria que fazer essa mesma função aqui, tá, no vídeo também. Só que para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou resolver ela lá no material e vou deixar para vocês. Caso surgir dúvida no material, basta vocês me informar. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como que a gente monta essa função aqui, tá? E vou calcular a transformada também. Vou resolver o problema inteiro, tranquilo? Então é isso daí, gente, ó. Então, até semana que vem, beleza?